White Online, capítulo 254. Aquele era Raif? Do chão, um gelo começou a se formar. O gelo rapidamente começou a se espalhar por todo o corredor, congelando tudo à vista. As pernas dos jogadores se transformaram em gelo, recebendo gritos de choque deles. Os guardas e o resto dos trabalhadores do Coliseu saltaram facilmente sobre o gelo e conseguiram desviar do gelo com relativa facilidade. O chão e o teto ficaram totalmente cobertos por uma espessa camada de gelo. Ei, seu bastardo! Os jogadores começaram a gritar com raiva. Livre-se do gelo ou eu mato você. Foda-se, por que o gelo não quebra? Ei, me ajude a me livrar do gelo, eu vou matar esse desgraçado. Fist ignorou os gritos de raiva e conseguiu ver algumas figuras sombrias saltando sobre os jogadores. Seus olhos ficaram frios e ele desapareceu de seu lugar anterior, deixando apenas uma camada de gelo para trás. O punho apareceu de repente no ar, bem na frente das figuras sombrias. Stealth desapareceu e dois caras de aparência sombria apareceram com rostos pálidos. HMPH. O punho girou em seu punho e deu um soco para frente, enviando uma onda de choque poderosa o suficiente para mandá-los voando para o chão de gelo. Ban asterisco. Ban asterisco. Duas figuras sombrias caíram no chão no meio de jogadores furiosos. Fist mais uma vez estava prestes a desferir outro soco. Mas então seus sentidos começaram a gritar perigo. Sushi asterisco. A uma dúzia de metros dele, Archer lançou uma flecha de aparência simples voando em sua direção, mas a ponta da flecha exalava um brilho esverdeado. A flecha estava envenenada. Fist empalideceu e sabia que não poderia se esquivar no ar. Ele fechou os olhos e esperou que a morte inevitável caísse sobre ele. Mas então. Bang! Asterisco. O som de uma arma disparando ecoou nos corredores barulhentos. O som dos tiros silenciou todos os gritos, e era como se a única coisa que existia fosse aquela bala. A bala voou pelo ar e perfurou a flecha pelo meio. A flecha partiu do meio e caiu no chão de gelo. Quem? O arqueiro gritou e olhou para trás, onde um jovem de cabelos brancos segurava uma arma desconhecida para ele. Não intervenha na batalha, Isaac disse calmamente. É falta de educação. Quem diabos você pensa que é? O arqueiro gritou e enviou outra flecha envenenada para voar direto em direção a Isaac. Suspiro. Isaac suspirou com decepção e se esquivou. A flecha passou por seu rosto e seu rosto ainda tinha a mesma calma. Fist e o arqueiro pareceram surpresos com a fluidez de seus movimentos. Isaac apontou a arma para o arqueiro e apertou o gatilho. Tchau. Bang. Asterisco. A bala voou como um foguete e, numa fração de segundo, já havia perfurado o rosto do arqueiro. Expurto. Asterisco. A cabeça do arqueiro explodiu do nada, fazendo voar uma chuva de sangue azul. Os jogadores, que já estavam irritados por terem as pernas congeladas, agora estavam ainda mais irritados. O sangue respingou em seus rostos. Fist arregalou os olhos em choque e não conseguiu compreender o que viu. Com um movimento tão simples, o arqueiro morreu sem poder revidar. Aproveitando a situação, os dois caras de aparência sombria se levantaram e começaram a fugir, mas Fist percebeu. Os olhos de Fist ficaram frios e ele pulou atrás deles. Os caras de aparência sombria olharam para trás e empalideceram ao ver a encarnação da destruição seguindo atrás deles. E espere, um deles tentou argumentar com um punho, mas foi atingido pelo punho como resultado. Expurto. Asterisco. Sua cabeça explodiu e, sem ter ideia do que aconteceu, ele se transformou em pixels e desapareceu do mundo branco. Restava apenas um cara de aparência sombria, mas ele não podia fugir para muito longe. Assim que o chute de Fist caiu em suas costas, sua medula espinhal se partiu ao meio e ele não conseguiu nem gritar antes de se transformar em pixels. O punho pousou no chão e se virou, mas não viu mais o jovem de cabelos brancos. Ele havia desaparecido sem deixar rastros, mas Fist conseguiu ver seu rosto. Isso foi Raif. Isaac saiu do Coliseu e viu a carnificina lá fora. Se antes era terrível, agora foi ainda pior. Mais e mais jogadores entraram no jogo, e a área ao redor do Coliseu estava literalmente lotada. Isaac levou quase meia hora para passar por jogadores de aparência ansiosa. Assim que chegou às ruas, ele deu um suspiro de alívio. Seu cabelo branco estava bagunçado com roupas desgrenhadas. As ruas estavam bem vazias, mas ele podia ouvir os gritos vindos do Coliseu. Era como se ele estivesse ao lado de um show muito barulhento. Depois de recuperar o fôlego, ele continuou andando pelas ruas relativamente vazias. De vez em quando, ele via NPCs trabalhando em suas próprias lojas que estavam completamente vazias. As lojas que estavam cheias há apenas um dia estão agora completamente vazias. Isaac pensou que não duraria muito. A agitação em torno do Coliseu durará, no máximo, uma semana, até que a rotina diária normal reapareça. Mas isso ainda não significa que as lojas serão tão populares como antes. O Coliseu sempre será popular. Os jogadores que fizerem o bem no Coliseu podem ganhar riqueza e fama, o que os levará ao topo, mas o castigo da derrota ainda era desconhecido. Se for uma punição pesada, muitos terão que reconsiderar se tentarão. Essa foi uma das razões pelas quais Isaac não tentou.
A punição pode ser tão severa que seu crescimento irá parar completamente por uma semana. Ele não queria correr o risco e esperar até que os jogadores compartilhassem isso nos fóruns. Dentro do Coliseu, ele já havia pensado no próximo destino. Portais do Reino. Passando por vários quarteirões, chegou à praça da cidade, onde estavam 4 portas de pedra desconhecidas. Ao redor das portas, 4 guardas estavam parados na frente das portas. NPCs e jogadores que passaram ficaram confusos com as portas de pedra. Isaac, por outro lado, sabia exatamente o que eram. Ele sentou-se no banco, enquanto as 4 pedras estavam a apenas 10 metros de distância dele e 4 estradas diferentes que saíam da praça da cidade e dos edifícios elegantes que cercavam a praça da cidade. A praça da cidade, que normalmente estava cheia e mal tinha espaço para andar sem impedimentos, agora estava completamente vazia. Com poucos NPCs aleatórios de vez em quando passando pela praça da cidade ou jogadores que corriam em direção ao Coliseu.